Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Amém? Evangelho escrito por João, capítulo 21, o verso de número 1 a seguir diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isto, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: Tragam alguns peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com os peixes, ou com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Amém? Você pode orar comigo? Pai, nós te damos louvor, Senhor, e graças pela tua palavra, pelo teu amor. Te pedimos, Senhor, que a tua misericórdia esteja sobre nós e que a porta da tua palavra se abra e que o Senhor nos dê uma porção revelada para os nossos entendimentos, para a nossa caminhada, para que a gente possa, Senhor, compreender o que está no teu coração. O teu coração, Senhor, é perfeito. O Senhor sabe qual é o melhor caminho para cada um de nós e nós queremos, Senhor, declarar que prevaleça a tua vontade sobre as nossas vidas e que a tua palavra nos esclareça. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Você provavelmente é alguém contextualizado, atualizado e que está acompanhando os últimos acontecimentos sobre a terra. Nós estamos atravessando um tempo bastante conturbado. O mundo, no que diz respeito à geopolítica, colapsando, as intempéries da natureza surgindo e vindo com força cada vez maior. Semana retrasada nós estávamos lá na igreja e havia lá conosco 2 irmãos que vieram do Haiti, estão morando lá em Itajaí e abriram uma escola de inglês e estão ensinando então inglês para crianças, adolescentes, e eles pretendem fazer dentro da igreja uma célula da escola voltada para um inglês missionário, para ensinar as pessoas que estão no nosso meio, que têm uma vocação, e são haitianos, e eu já tive a oportunidade de ir ao Haiti. É um país bastante sofrido, uma gente muito sofrida, um índice de desenvolvimento humano muito abaixo daquilo que é necessário e para uma vida digna, e um país que, além de já sofrer com esta questão, é um país ainda que fica num lugar muito difícil da terra e que sofre muito com as intempéries, furacões,
tufões e agora recentemente um terremoto. A primeira e única vez que eu estive no Haiti foi no ano de 2012 e eles haviam acabado de... Eu passei lá uma semana depois de ter passado lá o furacão Sandy, que devastou. E agora eles sofreram então um terremoto gravíssimo de 7 graus na escala Richter e mais de 500 mil pessoas necessitando de socorro. Isto foi profetizado, isto foi declarado. Isto é algo que faz parte do calendário, da agenda que antecede a volta do Senhor Jesus. As questões socioeconômicas, geopolíticas, como eu falei para você, o Afeganistão agora dominado por um grupo terrorista que há 20 anos vem tentando retomar o poder, tomaram o poder novamente, e há notícias que eles andam pelas ruas identificando cristãos e procurando identificá-los através dos seus celulares, vão confiscando os seus celulares, e aqueles que eles encontram Bíblia como um app no telefone, a sentença é a execução. É um grupo tão radical que até mesmo aqueles que professam a mesma fé, mas não a leem como eles leem, também são sentenciados à morte. É um grupo extremamente assassino, homicida. Nós vimos aquelas cenas dantescas de pessoas caindo de um avião, procurando fugir desesperadamente da situação em que o país se encontra. E tudo isso a gente percebe que é algo profético. Se você ler a palavra de Deus, você vai perceber isso muito claramente. Nós somos um ministério evangelístico, mas também temos na igreja muita gente que já conhece profundamente ou mais a fundo a palavra do Senhor, e essas questões de sinais dos últimos dias é algo muito conhecido por nós, mas existem também aqueles que estão chegando e que não fazem ideia de que tudo isto é algo declarado, tudo isto é algo que Jesus deixou como sinais para que nós nos percebêssemos, nos arrependêssemos e nos preparássemos para o dia da volta do Senhor, apressando a vinda do Senhor, pregando o Evangelho. Para outros é algo extremamente novo, então eu quero passar para você uma tarefinha de casa. Depois, quando você chegar em casa, você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, Lucas 21 e Marcos 13, os evangelistas também relataram a mesma palavra de Jesus, mas pega Mateus 24, que é mais descritivo o negócio, e você lê, você vai perceber que muitas coisas estão acontecendo. Você vai perceber que daquilo tudo que Jesus falou, é algo que vem acontecendo na história da humanidade, mas nunca numa escala global. E ao mesmo tempo. Então nós sabemos que nós estamos nos aproximando destes últimos dias. E o que isto tem a ver com o texto que eu acabei de ler? Tem a ver com uma promessa de Jesus. Qual é a promessa de Jesus? Eu vou para o Pai e vou preparar lugar para vocês. E quando o lugar estiver pronto, eu voltarei para que vocês estejam comigo aonde eu estiver. Não vos perturbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, não estou aqui para enganar ninguém, mas eis que eu vou preparar lugar, e quando eu voltar, levarei vocês para que vocês estejam comigo aonde eu estiver. Quem crê na volta do Senhor Jesus? Então o que tem a ver o texto? Tem a ver com essa promessa. Eu vou, mas eu volto. Eu vou ali, mas eu volto já. E tem um problema nessa promessa, que não é do Senhor. O Senhor não tem problema, o problema é nosso. Qual é o problema? O problema é que entre eu vou ali e eu volto já,
pode demorar muito mais do que nós gostaríamos. Entre o vou ali e eu volto já, para nós, pode parecer muito tempo. Porque eu vou ali e volto já está demorando 2000 anos. Então, para nós que vivemos num estado linear, cronológico, que temos uma vida dos seus 70, 80, 90, 100, talvez alguém aqui viva 120, mas não vai passar disso, é muito menos do que 2 milênios. Vou ali e volto já é um problema para nós, porque muitas vezes essas promessas que o Senhor faz a nós, elas demoram. Entre o vou ali e eu volto, passa muito tempo. A nossa visão de igreja carrega um texto do profeta Abacuque, que cheio do Espírito Santo disse: escreva a visão em tábuas, para que vejam aqueles que passam correndo, pois a visão fala do fim, fala do cumprimento, fala do dia que acontecerá. A visão é algo que você vê pela fé, você não vê pela sua vista. Você escreve algo que está dentro do teu coração, algo que foi declarado pelo Senhor, algo que você carrega como um propósito de vida. Ela guarda o fim, você já tem escrito, mas não tem ela ainda na plenitude materializada. Mas diz o texto algo interessantíssimo, eu já preguei uma mensagem só sobre isto. Não confunda demora com atraso. Demora não é o mesmo que atraso. Ainda que demore, diz o texto, espere-a, porque certamente ela acontecerá e não tardará. Então, entre eu vou ali e eu volto já, pode ser que demore, mas não haverá atraso. O Pai sabe a hora, o Pai sabe o momento, o Pai tem o controle da história. Nas suas mãos, Ele é o Deus eterno, o tempo está sujeito à eternidade daquele que é eterno. Então, ainda que demore, espere. Eu vou ali, disse Jesus, eu volto já. Nós vamos falar algumas coisas sobre Pedro, que é um dos discípulos que está dentro do barco. Pedro vai escrever na sua segunda carta, no capítulo 3, não é o mesmo Pedro de João capítulo 21. O Pedro de João capítulo 21 é o Pedro ainda cheio de neurose, cheio de angústia, cheio de questionamentos, é o Pedro ainda sendo tratado no caráter, é o Pedro que tinha andado com Jesus por 3 anos e meio, mas no final, quando ele achou que ele ia abalar, ele nega Jesus e ele está cheio de complexidades. É o Pedro antes da visitação ou do descer do Espírito de Deus em Atos 2, que transformou a vida dele, porque quando o Espírito vem, a gente é transformado mesmo. Esse Pedro de segunda carta, do capítulo 3, lá perto do Apocalipse, é o cara que já tinha muito mais intimidade com o Senhor, experiência com o Senhor, maturidade com o Senhor, e já era um homem mais velho. E aí ele vai escrever assim: nos últimos dias levantar-se-ão escarnecedores, que dirão: o que aconteceu com a promessa da vinda? Porque desde que os nossos antepassados morreram, tudo continua como desde o início da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem que tudo que existe, tudo que vemos foi criado pela palavra de Deus. O mundo que existe foi criado pela palavra de Deus. E que o mundo daquele passado, pela água criado, e para a água criado, foi destruído pelo dilúvio, mas o mundo que agora existe está destinado para o fogo, para o dia do juízo de Deus e a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, meus amados irmãos. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, entre o vou ali e eu volto já, talvez você carregue uma promessa do Senhor dizendo: eu vou ali, mas eu volto. E aí você já está a 5, 10, 20. Que terror, 6 meses talvez, que terror que é esperar 6 meses por uma geração miojo como a nossa, que em 3 minutos tudo precisa estar pronto. Que angústia, só de eu estar falando para você esperar um pouco mais, você já está angustiado aí.
porque eu vou ali, eu volto já, tem um período, e esse período pode ser maior do que nós gostaríamos, e porque é maior do que gostaríamos, o que começa a acontecer? Questionamentos. Eu ouvi, o Senhor falou, a palavra veio, Ele disse, uma mensagem falou ao meu coração. Um dia na igreja, eu estava lá e eu ouvi aquela mensagem que me encheu de esperança, e eu saí de lá cheio de convicção e fé, de que o Senhor me deu uma promessa. Eu estou falando da promessa maior, macro, que é o dia da volta, a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Mas entre a promessa da vida eterna também tem aquelas promessas para a vida cotidiana, e que também podem demorar mais do que nós esperamos. Entretanto, guarda no teu coração, não haverá atraso. O Senhor chegará no tempo certo, e quando chegar você vai glorificar a Deus, até pela demora você vai dizer, valeu a pena esperar um pouco mais. Mas tem, eu vou ali e volto já, e aí no meio disto, questionamentos. Questionamentos geram muitas vezes insegurança, dúvidas, e dúvidas, incredulidade. Então você começa a perguntar, mas por quê? Será? Será que não foi da carne? Será que não foi uma impressão? Será que era para mim mesmo? Porque o pastor estava lá falando, eu li a Bíblia, mas será que tinha a ver comigo? Será que eu não me enganei? E você começa a fazer um monte de perguntas. E isso às vezes vai gerando insegurança, dúvida. E se não for tratada a dúvida, incredulidade. E sem fé é impossível, porque o justo viverá pela fé. Nos últimos dias, nós teremos a fé. E não vou dizer só a fé. Graças a Deus pela fé, ela é suficiente. A fé em Cristo, a fé no Senhor, a fé na promessa, a fé na certeza de que aquele que lança a sua palavra, ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada, e Ele lançou a sua palavra, eu voltarei. 2000 anos já se passaram, cada geração, a começar pelas gerações bíblicas, esperavam a volta de Jesus naqueles dias. Então muitos se levantarão escarnecedores, zombando, dizendo, o que aconteceu? Já morreu Paulo, já morreu Pedro, já morreu João, já morreu Agostinho, já morreram tantos outros ao longo da história. E o que aconteceu se tudo continua como desde a criação? Pode ser que seja no nosso tempo, pode ser que seja na nossa geração, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja hoje, pode ser que leve muitos anos, pode ser que Jesus não volte para nós, mas com certeza nós voltaremos para Ele. E se Ele não voltar para a nossa geração vai voltar para Ele, Ele estará de braços abertos para nos receber, como recebeu Estevão, como recebeu Paulo, como recebeu Pedro, porque Ele é fiel. E aqueles que estão em Cristo Jesus já passaram da morte para a vida, não tem mais o que temer, a eternidade já nos habita. Então não deixe a incredulidade dominar você. Mas vem as dúvidas, e é nesse cenário de dúvidas que nós encontramos Pedro, Tomé, Natanael, Tiago, João, os discípulos, os 7 que entraram no barco e foram pescar. Por que foram pescar? Porque tinham dúvidas, a começar por Pedro, que era o cara que duvidava de si mesmo. Pedro nunca duvidou de Deus, Pedro nunca duvidou de Jesus. Quando Pedro nega Jesus, ele não nega Jesus porque ele não acreditava em Cristo. Jesus não pode quebrar a sua palavra e contradizer a sua palavra. Jesus Cristo, quando pregou dizendo, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus.
Só que ele não negou Pedro. Por que ele não negou Pedro? Porque Pedro, o problema de Pedro não era contra Jesus, não era uma dúvida de quem Cristo era, o problema era ele. Ele era um cara que duvidava de si mesmo, a começar pelo primeiro encontro. Diz a palavra que o primeiro encontro dele com Pedro, Pedro estava de novo num dia frustrado, pescador sem pescar. A alegria do pescador é o peixe. Então ele estava frustrado e Jesus pede o barco para pregar, e Jesus prega, e depois Jesus pede para ele levar o barco para o lugar mais fundo, lançar a rede, e diz a palavra que eles pegaram uma grande quantidade de peixe, mas a palavra de Pedro foi: mestre, eu já tentei a noite inteira e não peguei nada, mas na tua palavra eu vou. Em outras palavras ele estava dizendo: no que depender de mim eu não acredito mais, mas eu acredito em ti. Eu não acredito em mim, eu duvido de mim, eu tenho limitações, eu sou pescador, teoricamente habilidoso nisso aqui, conhecedor do mar, eu já duvido, mas sobre a tua palavra eu vou. E ele foi. E como a fé não depende da nossa capacidade em nós mesmos, mas da dependência e da confiança no Senhor, pegou uma grande quantidade de peixes. Mas duvidava de si mesmo, não duvidava do Senhor. Diz a palavra que certa vez Jesus estava pregando uma mensagem pesada, dura, dizendo: a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá vida eterna. E você pregar por meio de analogias para fariseu religioso, gente radical religiosa, eles não entendem, eles estavam pensando que Jesus estava falando de canibalismo, literalmente, e começaram a dizer: que loucura essa palavra, ele está nos oferecendo carne dele para comermos, o sangue dele para bebermos, que isto é canibalismo, que mensagem dura, vamos voltar atrás, vamos deixar de segui-lo. E muitos deixaram por causa dessa palavra. E Jesus olhou para os apóstolos e falou: vocês querem ir com eles também? Quem é que levanta? Pedro. Para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida. Esse cara nunca duvidou de Jesus. Jesus estava pregando em João 13 sobre o amor. Se vocês me amarem, se vocês amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Pedro pergunta: para onde vai, Senhor? Para onde você vai? Para onde eu vou agora você não sabe, não pode ir, mais tarde porém vocês irão. Senhor, como não? Eu estou disposto a dar a minha vida por ti. Jesus olhou para ele e falou: Pedro, ainda hoje tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Jesus, em outras palavras, estava dizendo assim: Pedro, eu sei que tu ainda não está preparado, você acha que é bom, você acha que pode, mas você não bota fé em você mesmo, você ainda tem limitações, você ainda tem problemas com a compreensão. Mas eu já te dei, Pedro, chave de reino, eu já te dei habilidade, eu já te dei capacidade. O que tu ligares na terra será ligado, o que tu desligares será desligado. Mas Pedro ainda não havia entendido isso, Pedro ainda tinha as dúvidas. Está cheio de gente aqui com habilidades extraordinárias, Deus já capacitou, mas você se olha no espelho e se vê muito aquém do que o Senhor vê em você. Cuidado com a presunção, cuidado com a autossuficiência, cuidado com o orgulho, cuidado com a soberba. Tudo isto são elementos de um caráter deturbado e diabólico, porque foi isso que entrou no coração de Satanás e foi isso que fez ele cair do lugar onde ele estava, a soberba. É por isso que Deus abate o soberbo, é por isso que Deus se opõe aos orgulhosos. Cuidado com isto, mas cuidado também com a autocomiseração, cuidado também com o vitimismo, cuidado também com essa forma que você se enxerga, talvez deformada, onde você diz: eu não valho nada, eu não sirvo para nada, eu não vou chegar a lugar nenhum. Talvez incutiram isso em você, introjetaram isso em você, falaram isso para você a vida inteira. Só que você tem uma virtude que Jesus lhe deu. Qual é a virtude? A virtude da luz, a virtude do sal,
a virtude da influência, a virtude da liderança, a virtude de alguém que vai adiante, de uma testemunha, de uma referência. E aí quando você começa a duvidar de você mesmo, quando você começa a duvidar das habilidades que são inerentes a você, tendo essa virtude de liderança, quando você se levanta e diz, quer saber de uma coisa, eu vou voltar atrás, eu vou voltar a pescar, você arrasta um monte de gente junto com você, porque Pedro era líder e está acabado, dom e chamado são irrevogáveis, a igreja é sal e luz e está acabado, dom e chamado é irrevogável. Por isso que quando a igreja recua, muita gente cai, muita gente recua também. Por isso que quando nós retrocedemos, a nossa vida já não se trata mais de nós mesmos apenas. Existem pessoas que estão olhando para nós. Existem pessoas que estão se inspirando. Talvez você não saiba disso. Mas tem gente que só não caiu ainda porque você está de pé. Porque está olhando para você e vendo um Deus fazendo coisas extraordinárias na sua vida. E às vezes essa depreciação lhe faz retroceder. E Pedro disse, quer saber, eu vou pescar. A primeira palavra deles foi, nós vamos com você. Porque ali estavam todos duvidosos. Quem não tem algum nível e grau de dúvida aqui? Eu tenho muitas. Tem dia que a minha oração é, Senhor, eu não estou compreendendo. Coisas que eu achei que eu compreendia, coisas que para mim já eram definidas, mas hoje o meu coração se encheu de dúvidas. Então a gente se levanta muitas vezes e retrocede, foi o que Pedro fez. Vou pescar. Levantou Tomé e foi com ele. Levantou Natanael e foi com ele. Se Pedro era o cara que duvidava de si mesmo, Tomé era o cara que duvidava da mensagem. E às vezes é isso que nos impede de viver o grandioso de Deus. Duvidarmos da palavra. Porque diz a palavra que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, apareceu a Maria Madalena, foi dizer aos discípulos, apareceu aos discípulos, e quando ele apareceu aos discípulos, Tomé não estava. E os discípulos se encheram de esperança, de alegria, de ânimo. E quando eles viram Tomé, que foi o primeiro que eles encontraram, eles disseram, nós vimos o Senhor vive, o Senhor ressuscitou, nós o vimos. Tomé disse, o quê? Não acredito. Se eu não tocar nas suas mãos e ver os cravos, a marca dos cravos, se eu não tocar na sua lateral, não acredito. E ele duvidou da mensagem, ele duvidou da palavra. E infelizmente nesse voo ali, volto já de Jesus, tem muita gente ouvindo apenas a palavra e achando que a palavra é pouco e duvidando da palavra. Às vezes a gente ouve alguém testemunhando, alguém falando, alguém que viu, que teve uma experiência, que viveu algo extraordinário, e esse testemunho que diz a palavra serve de edificação para a igreja, para nós nos inspirarmos, que o mesmo Deus que fez na vida daquele irmãozinho, faz na nossa também, mas às vezes a nossa palavra é o quê? Se não fizer na minha vida eu não acredito. E às vezes oramos assim. Se for verdade mesmo, vai ter que acontecer na minha vida também, senão... Aí diz a palavra que uma semana depois, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar e entra Jesus. Atravessou parede, entrou, foi direto em Tomé. Ô seu duvidoso, vem cá. Toca aqui. Toca aqui. Senhor meu e Deus meu. Quis adorar, Jesus olhou para ele e falou, ei, você crê porque viu? Bem-aventurados os que não viram, mas creram.
Jesus não apareceu para Tomé para satisfazer o desejo incrédulo de Tomé, que disse: tem que aparecer para mim. Jesus apareceu para trazer uma mensagem para todos nós. Bem-aventurados quem não sentiu arrepio nenhum, mas creu. Bem-aventurado quem não viu nada, mas creu. Bem-aventurado quem anda somente com a palavra, e tão somente com a palavra, e ela é o suficiente. Toda a nossa esperança nós depositamos na palavra do Senhor, e se nós temos uma palavra, nós somos semelhantes àquele centurião que Jesus disse: eu nunca vi em Israel tamanha fé, porque Jesus ia na casa dele, ele disse: não precisa ir, basta uma palavra, e o meu servo será curado. Quem tem uma palavra do Senhor aqui sobre a sua vida? Basta essa palavra. Você não precisa ver nada. Esta palavra vai construir todas as coisas. Tudo que nós olhamos na criação foi a palavra de Deus que construiu. Uma palavra e tudo pode mudar. Basta uma palavra. Se você tem a mensagem, se você já carrega uma palavra, se já lhe foi dada uma mensagem, ela é suficiente. E Jesus está dizendo para você: bem-aventurado é você que não viu, mas creu. Pedro duvidava de si, Tomé duvidava da mensagem, Natanael duvidava que Jesus era o Cristo. Porque a primeira vez que ele apareceu a Natanael, lá em João capítulo 1, Filipe vai dizer: vimos o Messias, encontramos o Salvador do mundo, o Rei de Israel, o Senhor de toda a terra, Jesus de Nazaré. Natanael: Nazaré? Pode ver alguma coisa boa de lá? E Natanael era de Caná da Galileia, que era uma cidade menor do que Nazaré ainda. Em outras palavras, era um sujo falando do mal lavado. Duvidando que Jesus era o Cristo, porque Jesus escolheu apresentar-se de formas simples. Ele esvaziou-se de si mesmo, tomando forma humana. Duvidou porque o caráter de Jesus é um caráter daquele que, mesmo quando faz coisas grandiosas, diz assim: não conta nada para ninguém. Não precisa fazer publicidade, não precisa fazer marketing escandaloso. Faz parte da característica, do caráter do Senhor. Um Deus que é simples, mas não é comum. Isaías diz que não havia nele beleza para que pudéssemos contemplar. Então pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Jesus, quando encontra Natanael, diz assim: tu é um cara cheio de dúvida, mas pelo menos é sincero. Está aí um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Tu me conheces? Sim? Te vi lá na figueira antes de Filipe te encontrar. Meu Deus! Tu crê porque eu te vi na figueira? Tu verás os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Mas duvidou da mensagem, duvidou de Cristo, pela apresentação. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Outro dia eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção, assim, eu guardei no coração. Eu não lembro quem foi que falou, gostaria de citar, mas eu esqueci quem falou. Mas a frase dizia assim: as coincidências são pequenos milagres que o Senhor realiza quando Ele não quer aparecer. Eu tenho uma frase que eu digo que para crente não existe coincidência, existe jesuicidência. Porque todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. O sol nasceu, glória a Deus, é graça do Senhor. Há ar nos pulmões, a saúde, tudo é Deus, tudo é graça, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cristo é tudo em todos, diz a palavra. Então não existe coincidência para nós. O que existe é um Deus fazendo todos os dias pequenos milagres e não querendo aparecer, mas Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. E ainda que sejam pequenas as coisas que Ele faz, Ele deve ser exaltado e reconhecido. Muitos de nós não cremos, não acreditamos, não glorificamos e não temos um senso de gratidão no coração, porque estamos esperando Deus fazer algo mirabolante, extraordinário, e às vezes Ele está se manifestando de uma forma simples.
Lá em casa eu tenho o hábito pela manhã de ficar com a família, o devocional, é o momento de edificação familiar e de crescimento espiritual também. Eu costumo sempre colocar na televisão uma mensagem, vou lá no YouTube, pego um pastor que gosto muito e ouço a palavra e fico esperando Deus falar. E muitas vezes Deus fala sim, mas tem uma pessoa que está trabalhando lá em casa que é a Gil. Ela é uma senhora que trabalha lá em casa já, e ela é do reteté, aquela do manto, sabe? Cheia do Espírito Santo, uma alegria, e Deus tem falado comigo através dela de formas poderosas, porém simples. Às vezes eu coloco lá a televisão e fico esperando o pastor falar uma palavra assim que, isso, e Deus está falando lá na cozinha. E eu estou querendo ouvir da televisão, e Deus está lá na cozinha. Mas pode vir alguma coisa boa da cozinha, gente? Sim, Jesus na boca da Gil. E que se nós não estivermos sensíveis para ouvir o Deus falando através de coisas simples, nós perderemos grandes oportunidades na vida. Nós viemos para a igreja, que bom termos uma estrutura maravilhosa, termos aqui uma liturgia, e Deus é Deus de ordem, de decência. Que bom você estar aqui para ouvir uma palavra que Deus está falando através da minha vida. Eu sei que eu sou canal de Deus, e também é só isso, é um canal de Deus. Mas não endureça o teu coração para aquele que te recebeu lá na porta e te disse boa noite, paz do Senhor, porque talvez o que vai mudar a tua vida hoje não vai vir de mim, vai vir da pessoa mais simples que tem aqui dentro. Jesus faz desse jeito, para confundir os sábios, para humilhar os poderosos. E se nós não estivermos sensíveis, nós vamos estar cheios de dúvidas no coração e vamos eleger totens, ídolos. E ele está vazio de si mesmo, falando muitas vezes na boca de alguém que a gente olha e não dá nada. Pedro duvidava de si, Tomé duvidava da mensagem, Natanael duvidava dos modus operandi de Jesus Cristo. Tiago e João tinham raiva de quem duvidava deles. Porque nós vamos ver aqui, na história, já no Evangelho de João, escrito lá no Apocalipse, João como uma espécie de um ursinho carinhoso do Senhor, né? O apóstolo do amor. Mas não foi sempre assim. João era aquele que deitava no peito de Jesus e recebia direto da fonte a misericórdia, a graça, o amor. Mas não foi sempre assim. João era um cara difícil de lidar. Tiago, eles eram aqueles crentes bons de briga e que gostavam de arrumar uma confusão com quem duvidava deles. Jesus chamou eles de Boanerges, filhos do trovão, porque certa vez Jesus indo para Jerusalém, a última ida de Jesus para Jerusalém já para morrer, ou seja, já estava 3 anos com os caras, pregando amor, pregando graça, pregando verdade, pregando redenção, pregando justificação pela graça do Senhor, pregando que ele veio para salvar. E aí ele enviou os 2 à frente e alguns discípulos à frente para que preparassem um lugar. Entraram numa cidade de Samaria e rejeitaram Jesus na cidade de Samaria. Tiago e João disseram: mestre, queres que façamos descer fogo dos céus para destruir essa turma? É o crente que vai para o Facebook arrumar confusão porque estão falando mal da fé dele. É o cara que muitas vezes, às vezes eu fico vendo pessoas vêm falar comigo: meu Deus, eu quero ganhar minha família, eu quero converter, quero pregar o evangelho, mas lá em casa todo mundo briga comigo, arruma confusão, me persegue. Aí às vezes eu começo a conversar. O perseguidor não é a família, é o camarada. O chato não são os familiares, é o crente querendo impor Lá em Itajaí a gente usa a expressão goela abaixo. Aqui vocês usam isso? Não. O evangelho de goela abaixo. Não tem tato, não tem sensibilidade, não tem paciência, não tem misericórdia, não tem amor. É confusão. Se alguém fala mal da fé, da religião,
E foi isso que eles disseram, foi isso que eles fizeram, era isso que eles queriam realizar. Jesus olhou para eles e falou: vocês não sabem de que espírito são. Eu estou há 3 anos com vocês, e vocês não sabem de que espírito são ainda. O Filho do Homem não se manifestou na terra para destruir, mas para salvar. E a nós como igreja não foi dado o ministério da guerra e da destruição, mas o ministério da reconciliação. Se o amor não constranger, se a bondade não conduzir ao arrependimento, o legalismo não vai conduzir. Se o poder não for para edificar, não será para destruir. Paulo disse: eu tenho poder de Deus e posso até destruir, mas não foi me dado para isto. Foi me dado para edificar, foi me dado para construir, foi me dado para servir, foi me dado para reconciliar. O dunamis de Deus é para trazer a bondade de Deus sobre a humanidade. A bondade conduzirá ao arrependimento. Mas não querem me ouvir, não querem me atender, não querem escutar, não querem receber aquilo que eu estou vivendo. Tudo bem, caminha, vai para a próxima cidade, vai para o próximo lugar, vai para a próxima estação, continua caminhando, não retroceda, não se entristeça, não se ofenda, não ofenda também, siga e deixe que o fruto vai falar por você. Veio para os seus, mas os seus não o receberam, contudo aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Diz a palavra que até mesmo aqueles que o traspassaram, um dia olharão e se lamentarão, porque reconhecerão que Ele é o Senhor, porque nada se pode contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Mas não é com guerra, não é com imposição, é com fruto, é com testemunho, é sendo aquilo que de Deus pode ser conhecido. Sabe aquela graça? Você já ouviu falar da graça, né? É aquele favor imerecido, essa graça transbordando, esse amor sendo compartilhado. É o que Jesus falou: dá outra face, deixa levar a túnica. Mas eu estou perdendo. Irmão, aquele que tentar salvar a sua vida perderá, mas aquele que perder a salvará, diz a palavra do Senhor. Não tenha nada que o Senhor permita que arranquem da sua mão, que Ele não colocará algo melhor, maior e mais extraordinário para a glória do nome dEle. Então a vida do crente é uma vida de perdas mesmo. A gente vai perdendo muitas coisas no longo do caminho, mas o Senhor vai acrescentando de acordo com a sua vontade. Não corrompa o teu coração, não seja do espírito da confusão, da contenda. Se vocês se mordem, se devoram, diz a palavra, cuidado para não se destruir mutuamente. Eu sei que é difícil, imagina. Não fazia muito tempo, Jesus tinha entrado em Sicar, na cidade da Samaria, e convertido uma mulher no poço de Jacó, e a cidade toda creu, e muita gente foi salva. E aí, alguns dias depois, Jesus vai entrar de novo em Samaria, e dizem: não, destrói tudo, Senhor. Se tivesse destruído Filipe, lá na frente em Atos, não tinha pregado o evangelho e muita gente tinha sido salva, porque existia uma semente que Jesus havia plantado. Tem sementes que o Senhor está plantando, está lançando, parece que não vai dar em nada, mas não pisoteie a terra, não volte para levantar poeira na terra, deixa a semente germinar, vai crescer, vai dar certo, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Ali estavam eles, cheios de dúvidas, cheios de questionamentos, mas eu me alegro, por causa da graça e da misericórdia do Senhor. Diz a palavra que de manhã cedo Jesus estava na praia, porque o choro pode até durar uma noite, a murmuração pode até durar uma noite, as dúvidas podem até durar uma noite, a noite às vezes é um período da vida, é um tempo tenebroso, mas a alegria virá pela manhã, e a alegria está no Salvador, está no Redentor, está no Senhor Jesus, que pela manhã apareceu na praia e perguntou: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Ninguém o reconheceu, óbvio. Sem dúvida, sem fé é impossível agradar, porque aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele existe. Todo mundo duvidando, todo mundo murmurando, todo mundo com raiva, vai reconhecer como? Não reconheceram.
mas ele estava lá na praia. Eu fico pensando que eu já vivi esse tipo de experiência, talvez você já tenha vivido. Porque como eu disse para você, eu também já tive e tenho muitas dúvidas, e às vezes as dúvidas me paralisam. E quando eu olho para a palavra, eu vejo um Deus me encorajando a avançar, a viver pela fé, a transpor muralhas, a enfrentar gigantes, a não se acovardar, a ser forte, corajoso, ousado. Isto tudo são ensinamentos da palavra de Deus, que é o Deus falando para conosco, e esperando que a gente reaja a esta palavra, sendo eficaz nela, crendo e andando em coragem, andando em força, andando em poder, porque o poder do Senhor nos fortalece. Mas mesmo assim, tem dias que, por mais que a gente saiba de tudo isso, a gente se levanta e diz: quer saber de uma coisa? Eu vou lá pescar. Mas Pedro, eu já te tirei daí, eu já disse que você não será mais pescador de peixe, mas pescador de homens. Mas eu estou duvidando, eu vou lá pescar. Eu já crio um monte de mensagem, mas agora as mensagens parecem que não fazem mais sentido. Eu vou com você, Pedro. Deus já fez tantas coisas, mas parece que Deus não fala mais nada, nem de jeito nenhum, eu não consigo mais identificar Deus. Eu vou com você, disse Natanael. Eu estou cansado já de arrumar briga, querer defender Jesus e defender Deus na minha família. Eu estou cansado, quer saber de uma coisa? Eu vou com você também. Eu larguei de mão essa turma. E tem dia que a gente faz isso mesmo. Mas é aí que entra o Deus gracioso, que espera que a gente reaja, que a gente seja inspirado, que a gente vá e avance. Mas no dia que a gente não der conta, você pode ter certeza que Ele estará lá para te levantar de novo. No dia que você não conseguir, Ele estará lá estendendo a mão dizendo: filho, eu estou aqui. Por que duvidaste, Pedro, homem de pequena fé, andando sobre as águas? Ele duvidou de Cristo? Não, ele andou sobre as águas, porque ele foi na palavra. O problema é que depois ele começou a reparar no vento e pensar nele mesmo, começou a afundar. Por que duvidaste? Estava lá, não deixou afundar. Então pode ter essa certeza, meu irmão e minha irmã. Jesus fez uma oração: não perderei nenhum dos que tu me deste. No dia que você não tiver força, o poder dele se aperfeiçoará na sua fraqueza. No dia que você não tiver forças para ir sozinho, lembre-se que você poderá todas as coisas naquele que te fortalece, nele que te estende a mão e te levanta. Por isso que ele estava lá na praia, um monte de cara duvidando de um monte de coisa, mas ele estava lá para restaurá-los, para lembrá-los que existia uma promessa, que existia um propósito, que existia uma palavra, que existia algo maior do que todos eles e que o Senhor iria encaminhá-los por esse lugar. E assim é conosco também. Como igreja, em alguns momentos a gente se enfia em lugares obscuros, mas o dia sempre amanhecerá quando o sol da justiça se levantar, trazendo cura sobre as suas asas. E aí Jesus disse: vocês têm peixe aí? Não, não tem nada. Você tem algo para comer? Não, não tenho nada. Eu acredito que eles não tinham nada mesmo, porque se fosse mentira, Jesus teria denunciado a mentira. Mas eu fico pensando, às vezes a gente inventa de pescar. Vocês sabem que o pastor Marlon é pescador, né? Tipo Pedro, não pega nada, mas vai pescar. E se a gente sair uma madrugada inteira para pescar, o mínimo que a gente leva é um pãozinho para roer, uma bolachinha, uma wafer, né? Alguma coisa assim. Então, eles não pegaram peixe, o texto é claro, mas não levaram nada para comer, nada, não tinham nada. Ou quem sabe comeram tudo. E realmente quando Jesus pediu não tinham nada. Mas eu trago aqui para os nossos dias. Será que muitas vezes a gente não diz não, podendo dizer sim? O Senhor diz: vocês têm algo para comer? Vocês têm algo aí? Aonde? Tem alguém que bate no vidro dizendo: tem R$1 aí. Até tem uns 4, 5 reais, mas você está tão de saco cheio da vida, problemas, de situações, que você diz: não tem nada não.
Às vezes na igreja, alguém precisando de um conselho, de uma ajuda, mas você está tão cheio de problemas que, se você soubesse meus problemas, você não vinha perguntar para mim, eu não tenho nada para fazer por você. E a palavra diz que aquele que sabe fazer, que pode fazer o bem e não faz, aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Eles, eu acredito que não tinham nada mesmo, e Jesus diz, então joga do lado direito aí, porque vocês vão pegar. E diz a palavra que quando eles jogaram, a rede se encheu de peixes, e numa quantidade tão grande que eles não conseguiam puxar as redes, e ali se revelou esse amor gracioso que superabunda. Ali se revelou a abundância do Senhor. E esta mensagem de hoje não é apenas uma exposição de alguns princípios e de uma história bíblica, mas é também uma pregação de intercessão. Eu oro para que o Senhor manifeste sobre a sua vida um tempo de grandes abundâncias, de um sobejar extraordinário, de experiências maravilhosas com o Senhor, e que você identificará mais uma vez que o Deus que te trouxe até aqui continua cuidando de você. Ele é o mesmo Deus ontem, Ele é o mesmo Deus hoje, e Ele será eternamente. Até aqui nos ajudou o Senhor, para você saber que o Senhor sempre esteve com você, e que estas bênçãos cumprem o propósito pelo qual elas são enviadas. Qual é o propósito da bênção? Nos aproximar do abençoador. Sabe onde é que a gente se perde? Quando nós nos relacionamos mais com a bênção do que com o abençoador. Quando a bênção do Senhor nos afasta do abençoador. Diz a palavra que quando eles viram o peixe, a rede cheia, João, que também não havia identificado, na hora disse, é o Senhor, só pode ser coisa dele isso aqui. Pedro veste a capa que havia tirado, se joga na água, diz a palavra, e vai nadando. Eles viraram o barco todo para a direção da terra, e foram na direção daquele que abençoa, porque a bênção nos aproxima do abençoador. Pelo menos esta é a vontade do Senhor. A palavra diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós não corremos atrás delas, elas vêm e nos alcançam, mas elas nos alcançam enquanto nós estamos caminhando na direção da cruz, do alvo que é Cristo, correndo para Ele e não dele. Poderiam encher os barcos e dizer, quer saber de uma coisa, ficamos ricos, vamos comprar uma frota. Não, vamos na direção dele, é o Senhor que está lá. Viraram tudo e foram para a praia, se encontraram com Jesus. Chegando lá já tinha fogueira acesa, um peixe sobre as brasas e pão assando. Ué, peixe? O peixe não estava no barco? A gente está falando com um Criador que traz à existência coisas que não existem. Essa semana eu fui lá para a casa da minha sogra, que tem uma casa em Zimbros, e meus filhos quiseram ir para a água e disseram, pai, vamos com a gente, não sei o que. Eu falei, tá, eu vou lá ver. Fui com eles. Criança parece não sente frio, né? Eles, do jeito que eles saíram da casa, eles pularam na água, entraram. Eu, quando botei o pé na água, eu quase parti para a eternidade. Tinha um pinguim nadando, eu não estou mentindo. Tinha um pinguim na água. E quando eu pisei na água, eu me lembrei de Pedro. Porque esse episódio aconteceu no mês de abril, porque foi perto da Páscoa, onde Jesus ressuscitou. E no hemisfério norte, o mês de abril é semelhante ao nosso tempo agora, saindo do inverno e entrando na primavera, numa terra que é mais fria do que a nossa ainda, porque neva naquele lugar. Então a água estava gelada e Pedro pulou na água. E aí tinha uma fogueira quando ele saiu da água. A fogueira não era só para assar o peixe, a fogueira era para aquecer Pedro. E talvez você esteja vivendo um tempo de uma frieza espiritual. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, o fogo do Espírito nessa noite está nesse lugar para aquecer os nossos corações, reavivar o nosso espírito, porque existe uma palavra que nos últimos dias o Espírito tem que descer sobre todos nós,
Existe uma palavra de apostasia, de esfriamento, de separação, mas essa palavra não vai pegar sobre essa igreja em nome de Jesus, porque em contraponto à apostasia e o esfriamento também se levantará uma igreja pulsando no fogo do Espírito Santo de Deus, e existe uma palavra que arderá continuamente, a chama no altar, ele não apagará pavis que fumegam. Que haja um sopro do Espírito nessa noite sobre o teu coração e acenda a chama, reavive o teu coração. Talvez você esteja começando agora, vivendo as primeiras experiências do Evangelho, em nome de Jesus, que nunca se apague essa chama. Mas também tem aqueles que chegam que é só uma fumacinha, mas o Espírito vai soprar, e essa frieza espiritual vai acabar, e você vai ser reposicionado ou reposicionada à grande missão que Ele tem para a sua vida. Essa noite tem pão aqui, essa noite tem peixe aqui, essa noite tem fogo do Espírito aqui, essa noite tem bênçãos do Senhor sendo derramada aqui, mas tudo isso é para nos aproximar mais do Senhor, e tudo isso é para preparar o nosso coração, para vivermos aquilo que de fato Ele tem para nós como propósito, porque tudo que Jesus Cristo fez foi para preparar Pedro de barriguinha cheia, todo mundo fica mais legal para conversar, o cara com fome tem raiva, o cara bem alimentado não quer briga com ninguém. Depois que todos comeram, Jesus perguntou: e aí, Pedro, você me ama? Tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo, Senhor? Então cuida dos meus cordeiros. Me amas, Pedro? Tu sabes que eu te amo, então pastoreia as minhas ovelhas. Tu me amas pela terceira vez? Tu sabes que eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele: Pedro, larga a mão de ser duvidoso e pega de uma vez no arado, porque eu sou o Senhor que estarei contigo por todos os dias até a consumação dos séculos. Entre eu vou ali e volto já, eu não vou te deixar órfão, mas eu vou enviar o Espírito Santo de Deus, e Ele estará com você. Diz a palavra que eles pegaram 153 grandes peixes, para nós caminharmos para o final. Já até passei do horário, né, pastor Marlon? Depois o pastor Marlon conserta com vocês. 153 grandes peixes. Há muita teoria sobre o número, porque a palavra é cheia de símbolos e mensagens que, às vezes, uma vírgula fala conosco, e já levantaram muitas teorias sobre o que é, qual é o significado dos 153 grandes peixes. Uma das teorias que eu mais gosto de ver, de ler, é uma de São Jerônimo, do século XIX, eu acho, onde ele dizia que a época da pescaria eram conhecidas apenas 153 espécies de peixes. Então o número era uma correlação ao evangelho que deve ser pregado a todos. Então para eles foi uma mensagem do tipo: vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas, não haja acepção, não haja parcialidade. Prega quem vocês acham que vai receber, quem vocês acham que não vai receber, não façam distinção de pessoas, mas preguem. Pode ser que sim, pode ser que não, eu não estou aqui querendo teologizar, mas eu, quando estava estudando essa mensagem, eu fiz uma pesquisa, e que você pode fazer também. No hebraico, não existem números. O alfabeto hebraico, os números também são designados por letras. Então o número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 são letras que designam. O número 1 é a letra Aleph. O número 5 é a letra Ri. O número 3 é a letra Gimel. E se você pegar aí o tradutor, sabe aquele tradutor do Google? Bota lá de hebraico para português, você bota lá a letra Aleph, a letra Ri e a letra Gimel, que dá 153. A frase que vai sair lá traduzida para o português é: um Deus três. Um Deus trino, um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é Espírito Santo. Duvide de tudo na vida, mas não duvide do Pai.
Pai é amor. O Pai é perdão. O Pai é longanimidade. O Pai é bondade. Duvide de muitas coisas, mas não duvida do Filho. O Filho é perdão, o Filho é salvação, o Filho é remissão, o Filho é a verdade, o Filho é a graça, o Filho é o caminho. Duvide de muitas coisas, mas não duvide do Espírito Santo que habita em você. O Espírito Santo é consolo, o Espírito Santo é companhia, o Espírito Santo é amigo, o Espírito Santo é aquele que guia e nos orienta a toda a verdade. O Espírito Santo é aquele que nos foi dado até que Jesus volte. Ele nos guardará e estará conosco por todos os dias, até que se consuma todos os tempos. Entre eu vou ali e eu volto já, pode passar muito tempo, talvez a sua vida inteira, esperando volto já. Mas entenda uma coisa, entre uma coisa e outra, o Senhor estará com você por todos os dias, acompanhando a mim e a você, e esperando que aquilo que Ele nos deu como propósito de vida, nós vivamos cada segundo da nossa existência, para a glória do nome daquele que vive e reina. E entre eu vou ali e volto já, pode até demorar, mas jamais se atrasará. E no dia que Ele se manifestar em glória, todo olho verá, toda a língua confessará, o choro não haverá mais, o lamento não haverá mais, a dor não haverá mais, os questionamentos não haverão mais, porque agora nós conhecemos em parte, mas então conheceremos plenamente. Talvez hoje o Senhor marcou essa noite para se apresentar a você como aquele dia na beira da praia, dizendo: filho, você me ama? Amo. Então te endireita, te alinha, vai fazer o que eu te pedi para fazer. Não fica mais duvidando, eu estou com você, eu vou por você, eu estarei sempre com você. E naquele dia, entre eu vou ali e eu volto já, naquele dia, o grande dia do Senhor, eu direi para você: venha, bendito do meu Pai, e entre para o reino. Aleluia. Eu fui ali preparar. Mas é 1000 anos, é um dia, é rápido. A vida é um sopro, a vida é muito rápida. Eu já estou naquela fase da vida, eu tenho 40, alguns aqui têm mais do que eu, mas eu já começo a compreender aqueles que têm mais de 40 anos, o que quer dizer aquele negócio de que passou muito rápido. Eu já tenho coisas na minha vida que eu penso assim, foi ontem, já fazem 20 anos. Foi ontem, mas já fazem 20. Talvez você diga, tem coisas para mim que parece que foi ontem, mas já fazem 40, 50 anos. Porque realmente a vida é um sopro, os dias serão abreviados, diz a palavra. Mas Jesus marcou essa noite para dizer: você me ama? Então só faz o que eu te pedi. Eu nunca vou te abandonar. Eu fiz, eu faço e eu farei. Esse é o nosso Deus, em nome de Jesus.